Olá pessoal, estamos então na terceira aula do nosso curso Valentina. Tá chegando no final, aproveitem aí para interagir, né? Essa aula e as próximas, né? Eu não vou estar acompanhando o chat porque não teve muita interação na de hoje primeiro, então deixem ali o seu questionamento se precisar, que quando der a gente responde, né? E não esqueçam que tem lá o grupo também do WhatsApp, tem no grupo da costura, tem as nossas páginas, vocês sabem onde nos encontrar, né? Então eu vou ensinar umas ferramentas principais hoje, então quem quiser aprender, fique aí que já já vamos estar dando início. Bom, a primeira ferramenta que eu vou usar hoje, eu ia fazer primeiro uma aula para continuar um pouco a tabela, mas eu resolvi fazer porque sem essas ferramentas, quem está fazendo o curso vai ter um pouco de dificuldade para fazer umas peças mais detalhadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma saia godê, né? Eu já deixo, como vocês sabem, eu já deixo pronto, né, adiantado, para não perder muito tempo. E eu vou vir aqui em operações, aliás, e vou ensinar como é que desdobra ela, espelhando. Tanto espelhando objetos no eixo, quanto espelhando objetos através da linha. Gente, espelhando no eixo, se o meu fio é assim e o meu eixo é esse aqui, vocês estão vendo aqui em cima, deixa eu reduzir, esse aqui é o eixo, né, principal que ele detalha. Então, espelhar no eixo, logicamente, que seria aqui. E espelhar através de linhas, pode ser aqui, pode ser aqui. Se tivesse uma linha reta aqui, poderia ser aqui. É indiferente, tá? Então, vamos, por exemplo, esse daqui que é espelhando objeto através do eixo. Eu venho aqui, seleciono o primeiro que eu queria. Se fosse um quadrado, eu iria começar pelo ponto. E uma dica que eu dou: sempre leiam o que vai estar informando aqui embaixo. Aqui embaixo vai estar sempre passando uma leitura ali para vocês. Então eu aperto o meu, deixa eu ajustar aqui a janela, eu vou apertar o primeiro ponto, depois vou apertar o Ctrl. Ó, selecionei um. E agora selecionei o restante. Fazendo isso, eu vou dar um Enter. Ó, aí ele bota aqui, seleciona ponto de origem onde eu quero abrir, né? Então eu vou selecionar aqui. E ele veio aqui com essas informações que o ponto de origem que eu quis para abrir é o A3, que é bem aqui no centro do eixo. O tipo de eixo é vertical e o sufixo é o A1. Então eu vou dar aplicar e OK. E vou ajustar a janela. Aqui já abriu. É muito simples, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Então todo mundo entendeu como é que é espelhando objeto através do eixo. Espelhar o objeto através do eixo, pessoal, é sempre no eixo central aqui. Se vocês estiverem fazendo um molde nessa posição, que aqui é o eixo central, seria para cima. Se o molde tivesse do outro lado, seria espelhar para o outro lado. E depois tem que criar o detalhe normal, tá? Então eu deixei um outro aqui aberto, que é, vamos ver, o bolso. Aqui eu vou ensinar mais um jeito de espelhar ele, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, eu vou pegar essa saia godê e vou fechar para não ficar muita janela aberta, tá? Mas vocês entenderam essa primeira parte, né? Eu vou agora fazer o espelhamento dele, ou o desdobramento, espelhando através da linha. Então eu vou escolher as linhas que eu quero. Por exemplo, eu quero espelhar para cá, né? Nesse eixo. Então eu tenho que, aí aqui ó, crie uma nova peça, tá tudo escrito ali embaixo. Eu venho aqui, ó, seleciono A1. Opa, esqueci. Primeiro tem que clicar no botão. Seleciono A1 e dou um Ctrl. E venho aqui, ó, nesse de baixo, no A5 e Ctrl.
Seleciona esses 2 pontos aqui, eu dou um Enter. Dei um Enter, aí ele pergunta assim, ó, seleciona o primeiro ponto da linha. Deixa eu só reduzir aqui bem, para ver se vai aparecer. Ó, aí eu vou selecionar aqui. Ó, e daí, ó, ele já apareceu 2 pontos no outro lado ali. Eu não consegui com o mouse para mostrar. Mas o que acontece? Ele vai surgir essa linha verde aqui, ó. Que daí eu posso vir e espelhar ele normal. Mas se eu for fazer isso, eu não preciso usar essa... Se eu for espelhar no eixo, eu só uso essa primeira aqui. Não preciso usar essa segunda. Essa segunda aqui, ela é mais utilizada, ó. Se eu apertar o Shift, ele vai ficar uma linha mais reta aqui, ó. Ele vai te ajudar, tá? Então eu posso usar para cá, mas ele vai pedir um ponto para mim fazer isso. E se eu quiser criar um outro ponto aqui para ele abrir bem, eu tenho que lembrar de usar aquela minha outra ferramenta. Então eu vou escolher esse primeiro ponto aqui e vou aplicar. Aí ele criou esses pontos. Nessa situação aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir em detalhes. Peguei aqui o detalhe, né? E vou desenhar a minha peça como se eu tivesse feito esses pontos. Mas o que ajuda é que ela já está, ó, adiantada. Eu dou um Enter, dou OK. Quando eu vou aqui em detalhes, ó, a minha peça já ficou espelhada. Uma outra função que seria para essa ferramenta. Deixa eu voltar aqui, desfazer. Cuidado em desfazer muito, gente, que o programa é um pouco estável, ele costuma fechar. Se fechar, a gente abre ali normal, não tem problema. Deixo sempre salvo essas funções. Então eu venho aqui, ó, sabe, para fazer, por exemplo, olha, esse detalhe aqui, que tem que abrir, né? Aqui vocês estão num eixo e eu preciso abrir esse detalhe. Esse aqui é uma outra ferramenta que eu vou mostrar, essa daqui também. Mas esse detalhe aqui, ó, que tem que abrir a peça, né? Que é muito comum nesse tipo de gola aqui. Então você pode utilizar esse recurso aqui que a gente está utilizando, ó, que é espelhando através da linha. Eu venho aqui, escolho esse, aperto Ctrl, escolho esse outro, escolho o A2, no caso meu aqui, que é o do meio, né? Peraí, aqui, Ctrl, não esquece do Ctrl, e daí dá um Enter, seleciona aqui, ó. Se eu quiser fazer algum detalhe nesse bolso, ó, é através disso daqui que eu vou fazer, porque daí eu vou criar um ponto aqui com a margem de abertura que eu quero. Eu faço esse espelhamento, venho aqui nessa seta direto no ponto que eu já pré-determinei e é onde eu vou fechar, tá? Então aqui eu vou cancelar e daí eu vou mostrar uma outra ferramenta também muito legal. Aqui, ó, eu vou criar esse detalhe, detalhe, tá? Sem espelhar, só para mostrar para vocês uma outra ferramenta muito útil também. Vou dar OK. Ó, aqui eu criei o detalhe. Lembra que assim, ó, às vezes a gente compra, eu faço muito molde assim quando não tem que usar muita margem de costura ou um recorte sugerido, eu coloco aqui dentro, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar aqui uma altura qualquer só para a gente saber o que está fazendo, né? Vou criar uma outra altura do outro lado, ó, fechar, mas daí não faz mal. Não fechou, que bom, só deu erro. Tá, aqui vou criar 5 aqui, aplicar, OK. E aqui, ó, eu vou criar uma linha aqui dentro, aplicar, OK. Por quê? Porque eu posso querer fazer um bolso com um recorte, né? Mas eu preciso marcar onde é que esse recorte. O meu detalhe aqui já está criado, então eu venho aqui em detalhes e ferramenta de caminho interno. Aperto no primeiro, aperto Shift para me ajudar e selecionei o segundo aqui, ele vai ficar rodando, eu dou um Enter.
Aí ele vai aparecer essa janela aqui para mim. Para mim dar segmento a isso aqui, eu preciso estar com o detalhe criado. Aí eu boto o nome aqui, recorte opcional bolso. Quem leu o manual do Valentino, esses erros que estão aparecendo é muito comum, tá? Não se preocupem com ele. E daí eu boto aqui o tipo de pontilhado que eu quero. Eu vou escolher esse daqui e vou escolher, só tem um detalhe que é o bolso, né? E vou dar OK. Quando eu for aqui para detalhe, ó, o detalhe fica criado. E isso poderia ser um recorte princesa. Eu não vou, é muito para mim imprimir duas partes, eu vou imprimir só uma, depois eu recorto no papel mesmo. Então todo esse detalhe eu posso criar dentro, como eu falei lá do upcycling, a bolsa, eu posso criar todos os detalhes dentro sem necessidade de criar várias peças, e essas peças depois eu passo quando fazer a impressão, né? Então essa parte pegaram bem, né? Já foram duas partes aqui, então, que foi esse ferramenta de detalhe interno e o outro, tanto erro, e o outro foi espelhando o objeto através da linha, espelhando o objeto através do eixo. Tá, até aqui tudo bem. Agora também uma outra ferramenta, que é esse aqui, ó, mover objetos. Eu quero, por exemplo, fazer esse tipo de peça aqui, e eu preciso mover eles ou saber para onde eu estou levando essa peça para abrir, para fazer essas pences aqui mais abertas, né? Então eu venho nesse daqui, que é esqueci o nome, mover objetos, clico no primeiro, com o Ctrl também clico no segundo. Vamos só esse de hoje, por exemplo. Então aqui também, ó, só para deixar ele mais complicadinho um pouquinho. E daí vou dar um Enter. E daí, ó, vocês estão vendo que esses objetos que era aqui, ó, ele me deixou solto. E se eu apertar o Shift, ele vai reto para cá, para cá. Então eu tenho que saber para onde eu quero abrir ele. Então eu posso aqui, ó, aproximar bem, eu encaixo aqui, ó, mais ou menos, porque eu tirei daqui, né? Então eu quero abrir esse bolso, fazer um detalhe para a costura ficar franzida. Então eu vou colocar ele aqui, ó. No momento que vocês der o clique, ele vai mudar, ele vai criar uma outra linha, que é para mim rotacionar ele, ó. E por aqui eu faço e jogo ele para onde eu bem entender, tá? Então esse método aqui já é mais usado. Deixa eu te fazer aqui. Vai fechar, mas não foi mal, eu abro de novo. Tá, eu já tô com outro aqui engatado para isso já. Então esse método, gente, eu vou usar para esse tipo aqui, ó, que daí eu escolho só essa ali, é porque eu fiz mais de uma linha. Eu escolho a linha que eu quero e ergo ele, tá? Aqui, ó, eu vou dar também esse mesmo exemplo, que eu preciso de repente chegar essa minha cava mais para cá para abrir uma pence. Eu escolho ela, dou Enter, ó, ela já ficou aqui movimentada. A mesma coisa, se eu apertar Shift, ela vai reto, e eu escolho um ponto para mim poder fazer essa torcida, né? Porque ele vai começar a torcer agora. Vamos escolher, por exemplo, aqui, ó. E daí ele vai fazer, ó, essas curvaturas toda aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? E daí eu posso, de repente, desfazer aqui, vir novamente. Não era aqui que eu queria. Eu aperto Enter. Coloco ali certinho. E daqui eu faço essa rotatória. É mais 3 centímetros que eu tenho que abrir aqui. Quanto que é? E daí eu vou clicar para soltar ele, vou aplicar, ok, ele vai ficar, é claro que aqui eu fiz essa parte direto, você tem que fazer numa parte que ele não vai ficar direto. Aí se eu quiser unir isso aqui para ele reconhecer como se fosse um só, eu venho aqui, ó, em criar novo grupo.
clico aqui, normal, o Ctrl de novo, cliquei, dei um Enter e eu boto esse novo grupo aqui, a Pense, por exemplo. Isso aí é muito importante para quando forem fazer essas peças aqui, ó, que ele precisa reconhecer isso aqui como uma peça só, tá? Então eu vou conectar, tá aqui. E daí, ó, quando eu for fazer o detalhe aqui, não vai ficar perfeitinho porque eu não fiz todas as medidas certinhas, só para mostrar, tá? Quando eu vim fazer aqui o detalhe para criar uma nova peça, eu venho aqui, venho aqui, ó, ele reconheceu, ó, essa parte aqui, tá vendo, ó, como se fosse a mesma peça. Então, por isso que é importante criar esse novo grupo, ok? Uma outra ferramenta, vamos lá, deixa eu desfazer isso aqui, que é, deixa eu ir em operação, rotacionar objetos. Aqui também é o mesmo esquema, tá? Eu quero fazer um detalhe aqui, puxar esse decote mais para cá, cliquei aqui em um ou mais segmento, em um ou mais ponto, vou dar Enter, e daí, ó, ele vai perguntar, selecione o ponto de origem. Se eu quiser fazer uma coisa bem doida aqui com a gola, eu clico nesse, ó, e deixa eu ajustar, deixa eu reduzir aqui, ampliar, reduzir, ó, e ele vai girando. Vocês estão vendo aqui, ó, que vocês podem trabalhar com isso. Vou dar um ESC aqui, vou de novo nele, e se eu quiser fazer para o outro lado a mesma coisa, seleciono o que eu quero, dou um Enter, clico aqui, ó, e ele vai fazer daí para o outro lado, ó. Aí eu escolhi aqui mesmo, ok, é isso mesmo. É claro que não vai ser assim, vai ter que ser mais um ponto aqui conectando. Aí vocês vão lá naquela ferramenta de criar grupo, crie um grupo para criar uma nova Pense, seja lá o que for que vocês vão criar aqui, tá? E isso serve para um ou mais pontos também, esse ponto de rotação, tá? Eu vou clicar aqui, e daí vocês vão escolhendo os pontos que querem, e ele vai fazendo essa mesma rotação. Eu escolho aqui onde é que eu quero fazer ele, ó, e ele faz tranquilo, tá? Se vocês observar bem, esse ponto aqui e esse ponto aqui tá indo junto com ele, ó, que foi os que eu escolhi, tá bom? Isso também serve no caso, se eu for aplicar aqui, para fazer a jogadinha para essa blusa aqui, tá? Então agora vamos para a nossa última dica, acho eu, que é a Pense, tá? Que foi pedido lá. Gente, eu aconselho uma coisa: você não tem habilidade com o programa CAD, criem a Pense automaticamente com as linhas ali, com medidas. Criem lá na tabela de medida a tabela para Pense, tá? Senão vocês vão perder de repente muito tempo para fazer a Pense. Na hora de graduar não vai dar certo, mas eu vou ensinar aqui, é bem fácil, é uma das coisas mais fáceis que tem também a Pense. Eu vou vir aqui em detalhes não, operações, né? E aqui, ó, Pense verdadeira, tá? Ele pede para me escolher a primeira linha da base, no caso seria a lateral da blusa. Escolho o ponto de cima e o último ponto lá embaixo, cliquei, os dois. Ele vai raciocinar, calcular que é aqui nessa linha que eu vou criar a minha Pense. Aí ele vai dizer assim, ó, seleciona o primeiro ponto da Pense, que seria esse daqui. Aqui tá longe de ser uma Pense verdadeira, tá, gente? Eu só criei o ponto. Esse ponto aqui vocês sabem muito bem como é que cria, né? É só ligar uma linha reta até ali e criar um ponto aqui no meio. Aqui, então, eu escolhi o meu primeiro ponto. Agora ele pede, seleciona o segundo ponto da Pense. Selecionei. E seleciono o terceiro ponto da Pense. Selecionei, dei um Enter e a minha Pense está criada. Dá para ver alguma coisa? Não, né? Então, por isso que eu estou dizendo, se não tiver prática,
Deixem a pence por último, já com a margem ali para pence, mas lembrem que ele deu uma alterada aqui no molde, ó. O ponto é aqui, ele jogou para cá, o ponto é aqui, ele jogou para cá, né? Então, vocês podem vir também em detalhes e criar essa, vamos dizer que seja uma base de uma blusa, uma regatinha com pence, né? Ó, cliquei ali, cliquei no terceiro ponto, nesse ponto, aqui e aqui, e vou dar, ó, olha, ó, eu tô apontando com o dedo, tá? Pena que vocês não viram. Olha que legal que ficou isso daqui, né? Viram que ele automaticamente, nunca esqueço que pense, gente, tem que jogar um pouquinho aqui para fora, porque senão vai faltar tecido na hora de costurar, né? E eu vou dar um enter, vou em ok, vou aqui em detalhes, olha só a pence. Show! Então, treinem muito bem antes de usar ela direto na peça, porque você tem que saber quanto que você vai descer aqui, a abertura dela, e saber que essa abertura foi suficiente para a sua peça. Mas é extremamente fácil a pence. Você tem que saber que você tem que dizer para ele que você quer nessa linha ou nessa linha e criar o ponto da pence. Eu achei o máximo que para um programa gratuito ele cria isso daqui numa maneira fantástica. Tem programas que eu não vou falar o nome que não é bem assim não, tá? É bem complicado de criar. E aqui um programa gratuito. Então assim, gente, o que eu quero deixar hoje de recadinho, não sei quantas aulas ainda vão ser, tá? Não sei se é mais uma, duas, não sei. Eu sei que absorvam bem isso que já está com vocês. Eu resolvi fazer essa aula de hoje porque eu pesquisei e não tem nada disso em português para quem quiser dar uma olhada nisso. E nós vamos agora também fazer de outros programas. Gente, assim, ó, um curso, quando eu comecei a fazer modelagem e costura lá no, não sei, né, século passado, bem dizer, não tinha esse acesso que tem de YouTube. Ou seja, pergunta para uma costureira das antigas se tinha YouTube quando a gente começou a costurar, né? Não tinha nem para modelagem, nem para isso. E hoje está tudo de graça. Às vezes o acesso ao curso de modelagem no CAD é caro, não tem com frequência na cidade que a gente mora, tem que estar pegando condução, não dá às vezes o dinheiro. Então lá no nosso canal do YouTube tem vários assim dicas. Às vezes não é um curso completo, mas já dá para pegar muita coisa, e as pessoas infelizmente não valorizam. Para Estúdio CAD, que faz tudo isso aqui, não vale a pena tá botando lá vídeo se não tem audiência. Para mim, eu adoro dar aula, é uma coisa que eu amo. Então, por mim, eu ficava o dia todo, só que também eu paro para os outros serviços que eu tenho em parceria também com a Estúdio CAD, que é modelagem, desenvolvimento de coleção. Então, isso é um tempinho que a gente tira num sábado, num domingo, ali no lugar de estar assistindo uma série, tá andando de bicicleta aqui na... Bom, se bem que não dá de andar de bicicleta aqui na praia, que tá tudo fechado, a polícia vai pegar, né? Mas é um momento de lazer que a gente poderia estar tirando, até mesmo jogando ali um joguinho de celular, e estamos aqui fazendo vídeo. Então, assim, gente, valorizem, tá? Porque eu não tive isso, e garanto que muitas pessoas que hoje estão trabalhando com modelar, seja lá o que for, não tiveram isso, e vocês têm e não estão sabendo valorizar. Infelizmente, quando vocês verem isso, já vai ser tarde. O mercado está pedindo profissionais qualificados, e eu vejo muita gente chorando lá naqueles grupos de costura, reclamando, mas não são capazes de tirar o bumbum do sofá ou da cadeira e ir atrás de reconhecimento, de ir atrás de profissionalização em uma determinada área. Só estão sabendo chorar. Vamos chorar pelas pessoas que realmente não conseguiram passar por essa pandemia. O demais, gente, acordem, porque o mundo não acabou e vão precisar de profissionais para quando essa crise passar. Se Deus quiser, vai passar. O nosso canal tá lá, com tudo.
tá? Se um dia a gente tirar os vídeos todos, vocês vão ficar sem, tá? Então aproveitem enquanto tá lá, tá? Muito obrigado mais uma vez ao André da Estúdio CAD, a Silvana, a Arlênia, todo mundo lá do grupo da costura que incentivou esse curso da Valentina. Gente, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, e Ele vai querer, com certeza.